Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior e a aula de hoje é sobre como fazer um parágrafo. Então, se você está acostumado a fazer trabalhos escolares, trabalhos universitários, vai na internet, copia e cola, não faça mais isso. Isso é plágio, você pode ter um problemão, tá? Principalmente ser processado ou então ter o seu trabalho anulado ou pior, você ser expulso da instituição, tá? Então, a grande dúvida é, os professores passam o trabalho, mas não explicam como que você tem que fazer, né? Como que você monta o seu parágrafo. Então, vamos lá. Então, a partir de agora, nós iremos aqui para o computador e eu vou te explicar como você construir o seu parágrafo sem necessidade de plágio, sem necessidade de ficar copiando dos outros. Você vai construir o seu parágrafo, tá? E, ao mesmo tempo, esse parágrafo vai reforçar o que você quer dizer, ou no seu trabalho escolar, ou no seu trabalho universitário, tá bom? Então, se você não é inscrito, faça aqui a sua inscrição, ajude o tio, compartilhe com os seus amiguinhos da turma, ou alguém que você sabe que está passando por essa situação, né, de fazer um trabalho, ou escolar, ou universitário. E agora nós iremos para o computador. Então, até daqui a pouco. Voltamos. Então, eu trouxe alguns exemplos de parágrafos e, nesses parágrafos, citações, que são as indiretas e as diretas. Então, vamos lá. O que é uma citação indireta? Estou lendo um artigo científico, gostei de um parágrafo ou de uma parte do parágrafo e eu quero colocar no meu trabalho. Tem algum problema? Não. A citação indireta é quando eu leio esse parágrafo e eu explico ou eu trago, né, uma interpretação com as minhas palavras. Então, isso é uma citação indireta. Continua sendo do autor, tá? Eu tenho que informar sobrenome e data de publicação. A citação direta é quando, né, antigamente nós não tínhamos explicações de como fazer o trabalho, a gente ia no livro, copiava do livro, colocava no trabalho, entregava e ainda ganhava nota. E muitas vezes hoje também não mudou muito não. Então a citação direta é quando eu pego, me aproprio do parágrafo ou de uma partezinha do autor e coloco exatamente como o autor escreveu no meu trabalho. O que é uma citação? Eu tenho que informar quem é o autor, data de publicação e página. Aonde que está no artigo ou no livro, tá? Então eu tenho que ter nome do autor, a data de publicação e a página, certo? E aí nós vamos ver que existe a forma curta e a forma longa. Então calma que nós vamos explicar tudo bonitinho. Então, se você não é inscrito, faça a sua inscrição enquanto eu estou arrumando aqui a página, certo? Aperte aqui o sininho para você ser avisado quando eu enviar mais vídeos. Aê, pronto. Já fez? Aê, legal. Vamos continuar. Então, esse primeiro parágrafo, ele é um parágrafo de uma citação indireta, certo? Continua sendo do Gomes, tá? Tem outros autores, então nós colocamos esse termo em latim, que significa e outros, e 2019, que é a data de publicação. Aí vocês vão me perguntar, mas por que não tem o número da página? Por quê? Porque eu li, interpretei e estou informando, colocando, né, explicando, conceituando com as minhas palavras. Então, isso é uma citação indireta. Júnior, quando que eu uso isso? Em redações. Tá? Então, tem um videozinho que eu vou colocar aqui embaixo sobre redação, que vocês vão fazer isso no desenvolvimento.
tá? No desenvolvimento, você tem que informar autores, tá? Que vão fundamentar aquilo que você está defendendo, que no caso é hipótese ou solução. Então, esse daqui é uma citação indireta. Aí vocês vão me perguntar assim, como é que eu construo um parágrafo? Então, parágrafo ele pode ter 2 ou 3 estruturas. Primeiro, eu trago a informação para o leitor do que se trata esse parágrafo, certo? Segunda estrutura, o autor, que no caso seria a citação. Terceiro, eu venho com uma contribuição sempre dialogando com o autor, tá? Então eu posso ter 3 estruturas no meu parágrafo. No caso aqui, eu tenho a primeira estrutura, que é minha, certo? Sobre a orientação aos professores, sobre as normas da ABNT e das devidas citações, estou avisando o leitor do que se trata esse parágrafo, certo? A segunda parte é a citação indireta. O que o Gomes diz sobre isso, certo? E a terceira parte, eu dialogo com o autor. Então, eu posso ter 2 ou 3 estruturas, certo? No caso aqui, eu tenho apenas uma. Por quê? Porque o parágrafo anterior era meu. Então, eu posso fazer um parágrafo que é só meu, sem citação, e venho em seguida com um parágrafo que é de um autor, certo? Então, vamos lá. Aqui, qual é a diferença desse nome aqui, que é Gomes, que é o mesmo autor daqui? Ó, aqui, quando está no final da citação, todo nome deve estar com letra maiúscula, tá? Aqui são 4 autores. Então, na ABNT, se eu tiver 4 autores, eu cito o primeiro e os demais eu coloco como et al. Se forem 3 autores, eu tenho que citar os 3, tá? Quando eu começo o parágrafo, eu simplesmente coloco da forma normal. A primeira letra maiúscula e o restante minúsculo, tá? Maravilha. Isso aqui também é uma citação, tá? Então, no caso de artigo, monografia, né? Eu estou informando, eu estou citando quais são os principais autores sobre o meu assunto. Então, estou falando sobre afetividade. Então, os principais estudos desenvolvidos sobre a afetividade são o Vallon, o Brunner, Freire, Moura, entenderam? Então, eu tenho que citar quais são os principais autores. Então, aqui também é uma citação. Aqui. Esse parágrafo eu chamo de parágrafo limpo. O que significa isso? Ele é todo meu, tá? Então, eu simplesmente aqui eu vou expor o começo da metodologia. Como que a metodologia, como que ela ocorreu, né, na pesquisa. Então, eu vou construir um parágrafo, no mínimo 3, 4 linhas, tá? E no máximo 8, tá? O ideal seriam 6, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? No máximo 8 linhas, porque se torna cansativo para o leitor, tá? Então, vamos lá. Aqui, teste. Nós temos aqui um parágrafo. O que ele é? Uma citação direta ou uma citação indireta? Então, enquanto você está pensando, faz aqui a inscrição, ajuda o tio. Compartilhe esse vídeo com alunos do ensino fundamental, do ensino médio, tá? Então, alunos, por exemplo, do 9º ano já conseguem fazer um trabalho assim, né? Ao invés de copiarem, né, vão construir parágrafos, que são deles, e, ao mesmo tempo, vão citar autores. Então, por exemplo, né,
professor ele passa um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E aí depois ele coloca lá 3 perguntas. De acordo com o autor do texto tal, o aluno ele pode trazer uma citação do autor, e aí é esse videozinho aqui que ele tem que acompanhar, tá? E ele também pode trazer parágrafos que são dele. Entendeu? Então aqui é uma citação indireta. Aqui sou eu interpretando e explicando com as minhas palavras o que o Martino disse, tá? Agora a gente vai complicar um pouquinho mais. Então vamos lá. Aqui nós temos um parágrafo que ele já mudou. Ó, quer ver? A gente pega esse aqui, que é uma citação direta. Esse aqui é uma citação direta. E esse aqui é uma citação indireta. Certo? Olha a estrutura desse para esse aqui. O que aconteceu aqui? Então, ele tem um nome. Citação direta longa. Mesma coisa. Começo explicando o que é essa citação, certo? Estou informando que esses 3 autores concordam com a autora acima, certo? Pensando que esses parágrafos são fragmentos de artigos que eu tenho, tá? Então, no caso aqui, ó, incongruência significa que ele concorda com a autora acima. Com a autora acima, os autores Ferreira, Marinho e Soares, todos eles publicaram o artigo juntos, em 2017, fundamentam o parágrafo anterior, que é da autora, pois, segundo eles, aqui eu sou obrigado a colocar 2 pontos e criar um segundo parágrafo. Por quê? Na norma da ABNT, até 3 linhas de citação direta, ou seja, eu vou lá, pego o que é dele e colo no meu trabalho. Até 3 linhas é uma citação direta curta. Se passar de 3 linhas, ela se torna uma citação direta longa. Olha quantas linhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu crio um parágrafo à parte, com recuo, tudo bonitinho, 4 centímetros. Vou aqui no justificar e aperto justificar para ele ficar quadradinho. Então, essa daqui é uma citação que pertence aos 3 autores, são deles, e eu tenho que informar o quê? O sobrenome deles, a data de publicação, que é 2017, sempre com vírgula, tá? E P1, que é a página 1, certo? Então, eu tenho que informar também, porque se por acaso alguém quiser ler o artigo deles, gostou dessa citação, a pessoa vai na página 1 e tem que estar na página 1, certo? Então, eu não posso errar aqui o número de página. Outro problema. Se eu estou fazendo citações, tem muito universitário e até acadêmicos que selecionaram os artigos. Então, estão lendo os artigos. O que você tem que fazer? Você tem que guardar esses artigos, tá? Que é a dúvida, por exemplo, dos meus alunos. Ou eu crio uma pasta, ou eu crio um grupo no WhatsApp que só eu esteja no grupo, certo? E eu vou enviando esses artigos e eu vou informando, por exemplo, o nome, qual é a página que eu usei, porque no final do trabalho tem o referencial, que antigamente a gente chamava de bibliografia. Por que mudou? Segundo Oliveira, era bibliografia porque a gente usava só livros. Hoje nós podemos usar artigos científicos, livros, sites, blogs, tá? Então agora se tornou apenas referências. Se eu fizer uma referência no trabalho, ela tem que estar nas referências lá, tá? Que aí eu vou fazer um vídeo também explicando como montar as referências. Então aqui é uma citação direta longa, tá? Aqui é uma autocitação. Então, o que acontece? Vamos imaginar que você tenha um artigo publicado e você quer usar parte
do seu artigo em um novo artigo. Então, estou escrevendo um artigo, eu tenho um artigo de 2020, só que eu estou escrevendo um artigo do mesmo tema em 2022. O que acontece? Se eu for pegar parte do meu artigo para usar nesse artigo novo, eu sou obrigado a me citar. Tá? Se torna autocitação. E se eu não fizer, se torna autoplágio, que é crime. Eu posso me prejudicar porque eu não informei que aquela partezinha é minha, tá? Mas está num artigo que ele é público, tá? Então, eu tenho que informar. Então, vamos lá. Esse daqui. Então, vamos complicar um pouquinho mais. Essa primeira parte é minha. Sempre você começa informando do que se trata o parágrafo, tá? Então, o que acontece? Eu vou usar uma citação direta. 2 pontos. E aí você vai perceber que tem aspas. Por que tem aspas? Porque se eu fizer isso aqui, ó, 1, 2, 3 linhas. E está do jeitinho que esses 2 autores escreveram. Então, ela é uma citação direta, curta, até 3 linhas no mesmo parágrafo. Olha a diferença desse para esse aqui. Tá? Então, se a citação for grandona, a outra coisa, não pode ser também muito grande, não. Tá? Por exemplo, uma página, uma citação, você pode quebrar, por exemplo, e fazer 2 citações diretas longas. Outra coisa, em trabalhos universitários, qual que seria melhor, professor? A citação direta longa ou a citação direta curta? Eu diria que a melhor é a citação indireta. Mas por quê? Porque o que acontece? Passa uma impressão que você só está copiando e colando, copiando e colando. Você não tem condições de interpretar e dizer com as suas palavras o que você entendeu. Então, é melhor a citação indireta. Tá? Então, você pode fazer aí umas 4, 5 citações longas, né? Se realmente for importante para o seu trabalho. O restante, citação direta, citação indireta. Tá? Ou a citação indireta porque ela não fica tão evidente. Tá? E você tem condições ainda de dialogar com o autor no mesmo parágrafo. No caso aqui, não. Aí eu sou obrigado a criar um outro parágrafo para discutir o que o autor disse acima, tá? Então, o melhor seria a citação indireta. Então, aqui... outra pergunta. Posso ficar fazendo só citação, citação, citação no meu trabalho? Não. Por quê? Cadê você na pesquisa? Então, 2 parágrafos, você escreve, vem com o autor com 1 parágrafo, ou 2 parágrafos. Mas 3 parágrafos você escreve, né, sobre o assunto, sobre o tema, sobre a hipótese, por exemplo, e depois você vem com mais citação. Então, sempre trazendo um autor para reforçar aquilo que você está dizendo, senão entra como senso comum. Tá? Então, não posso... É o equilíbrio, né? Não posso não citar e também não posso citar o meu trabalho todo, porque senão esse trabalho pertence aos outros autores e ele não é meu, tá? Então, beleza, vamos lá. Aqui eu tenho uma citação direta curta, que eu tenho que informar o sobrenome dos autores, a data de publicação, certo? E o número de página, certo? Então, tá tudo bonitinho. E o que eu fiz ainda? Ainda coloquei uma informação junto com a informação do autor, certo? Então, esse parágrafo tem 3 estruturas. Eu começo, certo? Vamos aqui voltar ao normal. Eu começo, certo? Vem a citação direta curta até aqui e depois aqui eu continuo conversando sobre o assunto, certo? Outra pergunta. Ler ajuda a escrever?
Depende. Se eu anotei palavras diferentes, frases, e eu quero usar isso no dia a dia, eu começo a me apropriar daqueles termos, certo? Agora, se eu só ler e não escrever, não. Ler e escrever são processos diferentes. Então, quer aprender a escrever? Escreva, tá? Porque senão você não vai desenvolver a escrita, tá? Então, vamos lá. E, por último, essa é uma citação, então, direta curta. E essa daqui tem uma outra estrutura, né? Esse parágrafo aqui não é meu, esse parágrafo é de uma amiga que fez um artigo junto comigo, certo? E ela começa explicando até aqui. Olha só que bonitinho. Então, ela diz que a arquiteta Gisele Arteiro Nielsen Azevedo, em um momento de entrevista, usou palavras que pertencem a uma outra pesquisadora, certo? Já falecida, para definir a arquitetura escolar. Então, ela explica bonitinho para o leitor do que se trata esse parágrafo. E aí ela vem com definição. E agora vocês vão me perguntar o seguinte. Olha que bacana. Tem outros videozinhos para vocês assistirem, tá? Por isso que é importante fazer inscrição, aperta aqui o sininho, tá? O que acontece é, eu tenho que trazer o assunto. Só que olha que palavrinha mágica, ó, a palavrinha definir. Então, esse parágrafo, ele pertence a qual parte de um artigo científico? A introdução. Tá? Então, a introdução a gente define quais são os assuntos, né? Ou então, quais são os termos que eu utilizo, por exemplo, na minha hipótese. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, um trabalho sobre afetividade, o que é afetividade? Aristóteles chama de um jeito, Epicuro chama de outro, a neurociência já define de uma outra forma, Vallon define de um jeito, Brunner já define de outra. Então, eu tenho diferenças de definições sobre o mesmo termo. O que é afetividade? Tá? O que é felicidade? Tá? Então, aqui já é um parágrafo, por exemplo, da introdução. E o que essa autora ela faz? Aqui, ó, olha a citação bonitinha, tá? Que é uma citação direta curta. Você vai me perguntar o que é esse entre parênteses e 3 pontinhos? Significa que antes desse são tem alguma coisa. Então você também pode fazer um recorte. Eu quero apenas isso, tá? E se for aqui no final, você pode fazer a mesma coisa. Tudo bem? Só não pode esquecer de definir de quem que é. Certo? E o que ela faz? Aqui, ela vem com uma outra definição. Só que agora, uma citação indireta. Tá? Também confirma que o ambiente escolar são edificações, certo? Que não possuem estímulo para os estudantes, tal. Então, aqui é um parágrafo de introdução. E aí o referencial teórico é outro videozinho que também está aqui no YouTube, que eu vou colocar aqui embaixo o link dele, tá bom? Então, sobre estruturas para citações, ou de trabalhos escolares, ou de trabalhos universitários, é isso aqui, meus queridos. Fez um, é infinito o número de parágrafos que você consegue fazer. E isso da escola, do ensino básico, até o doutorado. Tá? Não muda a estrutura, é isso aqui. Tá? Então, meus queridos, um abração e até o próximo videozinho.